poderá nos defender? O assistente social, Canal Chapolinos. Okay. Mais uma vez, seja bem-vindo. Vamos iniciar agora. Gostaria que você desse um breve relato aí, né, sobre a sua história. Conta aí pra gente. Perfeito. Pessoal, meu nome é Newton, né, sou professor no município de Barueri, em São Paulo, e alguns anos atrás eu tive uma mudança de comportamento, né, e eu acabei indo investigar. E durante a investigação eu descobri o autismo, né, e o que acontece? Eu era, até na juventude, um autista grau 2, né, de suporte, precisava de uma assessoria maior, né, da família para poder fazer coisas simples, como fazer compra, trabalhar, ir para a escola, então tudo eu precisava de um certo apoio. A socialização era complicada, né, e eu acabei evoluindo para o grau 1, que é o grau que a gente tem mais autonomia. Então, atualmente, eu estou no grau 1, mas eu estou tendo uma regressão, digamos assim, devido às funções executivas, que todo mundo, quando fica velho, né, vai perdendo um pouquinho das funções executivas, que é aquilo que segura a gente para fazer uma coisa ou outra, né, entre outras coisas, né, e aí eu acabei indo buscar, né, essas respostas, e acabei estudando um pouquinho também. Estou no início, então, por favor. E uma coisa que eu vejo ultimamente, na questão do autismo, por exemplo, é que os pais, eles se preocupam com o quê com a criança? Se a criança vai ler, se a criança vai escrever, se a criança vai trabalhar, se a criança vai casar, ter família, porque a preocupação do pai da criança autista é exatamente o quê? E quando não estiver por perto, né, quem vai cuidar? E, então, para esses pais, fiquem tranquilos que o grau 2, ele consegue evoluir até o grau 1, e o grau 2 tem uma certa liberdade também, mesmo que não tenha questão de suporte um pouco maior, né? Eu conheço muitos autistas que são grau 2, mas trabalham na área de tecnologia, então eles fazem geralmente o home office, né? Então, para eles é uma coisa um pouco mais tranquila, né? Não tem tanta exposição. O autismo, para mim também, me trouxe muitas respostas, né? Para vocês terem uma ideia, deixa eu só concluir minha linha. Não reparem que eu também sou TDAH, então me perco de vez em quando, o Renato, ele sabe, então ele me dá um puxão, tá? O que acontece? Essa é a preocupação dos pais. O professor, a preocupação é totalmente diferente. Essa criança vai ficar sentada, se ela vai conseguir fazer atividades, se ela não vai ter uma crise dentro da sala sensorial, não vai chutar as carteiras, bater nos coleguinhas, né? E se ela vai conseguir ensinar ele a ler, escrever e as operações matemáticas básicas, pelo menos. Então a preocupação do professor é outra. E aí eu percebi uma coisa, os pais têm uma preocupação, o professor tem outra, mas ninguém pergunta o que o autista tem, né? Então, para dar um exemplo para vocês, eu estou fazendo terapia ocupacional, comecei tem 2 semanas, por quê? Eu percebi, por exemplo, eu tenho a minha pele, eu tenho um meu sensorial de tato, o tato ele sente calor, dor, cócegas, um monte de coisa, e a minha pele eu nunca tinha percebido, é como se a minha pele tivesse com a sensação de prurido, aquela coceira, comichão que a gente sente quando tem uma alergia a alguma coisa, né, ou quando tem, por exemplo, teia de aranha passando no rosto, no braço, eu tenho essa sensação ligada constantemente. Então, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, a minha pele, ela coça muito, né, ela tem prurido. Então, o que acontece? Eu achava que era normal, que todas as pessoas sentiam isso, e na verdade não. É como se eu tivesse me molhado com óleo corporal no corpo inteiro, deitado na areia da praia, levantado, vestido minha roupa, e dessa forma fosse dormir, trabalhar, e tomando banho, essa areia, esse óleo nunca sai. Então a sensação que eu tenho é que minha pele sempre tem alguma coisa se movendo. Então eu costumo brincar, né, que parece que eu tenho formigas andando pelo meu corpo todo, constantemente. Isso nunca para. E aí, ou seja, é um problema no meu tato, é um curto-circuito que eu tenho no meu tato, né, curto-circuito é uma maneira simples de dizer, né. E aí eu fui vendo que outras crianças também têm o mesmo problema. O meu tato, por exemplo, ele tem um curto-circuito na percepção de temperatura. Então, se alguém coloca a mão no meu braço, depois de uns 2, 3 segundos, é como se eu estivesse com o braço no fogo do fogão, com a boca acesa. Então, me queima muito. Eu tiro a mão, mesmo que seja uma pessoa próxima, né? Que eu já não gosto do toque mesmo. Mas o toque, a temperatura do corpo de uma outra pessoa, me incomoda muito, me provoca dor. E aí, o que acontece? Esse conhecimento é bom, porque os pais têm que entender que o comprometimento da criança é no sensorial. Eu sei que estão preocupados com a convivência social dele, se ele vai aprender, vai ter um desenvolvimento intelectual bom. No entanto, pensa, se o seu filho está com o corpo coçando constantemente, ou a pele, por exemplo, quem tem sensibilidade ao calor, fez calor, a criança, ela é como se ela tivesse com a pele queimada. Quando você vai na praia, toma sol durante muito tempo e tenta dormir, a pele está toda vermelha, ardendo, e você não consegue nem tocar no lençol, bem, essa é a minha sensação que eu tenho todos os dias quando a temperatura fica muito quente. Então não tem como desligar. Há 2 semanas atrás, vocês se lembram, pelo menos quem mora aqui em São Paulo, que estava muito frio. Eu trabalho numa escola onde tem um polo de AE. Então, muitas crianças autistas, deficientes intelectuais, né, síndrome de Down, são levados para acompanhamento lá. E a professora do AE me chamou e falou assim, olha aqui, essa menina, ela não veio hoje, a mãe mandou um vídeo. Aí eu olhei o vídeo, a menina estava rolando num puff e chorando, a menina de 6, 7 aninhos. Aí eu olhei assim e falei assim, Sueli, é o calor, que estava frio esses dias, mas hoje o calor está muito forte, a minha pele está queimando. Então, provavelmente, ela está sentindo queimadura na pele. Então, a pele dela está muito sensível. Ela está rolando de um lado para o outro, porque a superfície do puff é mais geladinha. Então, pede para a mãe colocar panos úmidos, né, gelados na pele dela, que vai dar um frescor, dar um banho nela, né, que vai dar uma refrescada, mas o problema dela é a percepção tátil de calor. Eu também tenho esse comprometimento. Só que eu estou com 55 anos e eu já passei por várias experiências e eu criei adaptações. Então, eu continuo sentindo, sim, mas eu não sou mais criança, então essa sensação ela não me faz mais chorar e entrar em desespero. Incomoda bastante. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, gente, eu falo muito, viu? Se deixar, eu não paro. Alguém, o pessoal que for fazer uma pergunta pode levantar a mão, enquanto o Nil está falando, surgiu alguma dúvida, vai erguendo a mão aqui, que eu tô de ladinho aqui, falando com vocês, que eu tô com uma tela de computador aqui na minha frente, tá?
Por enquanto, no nosso chat não tem nada, assim, pessoal falando boa noite, a Denise, ela falou que ela é do Paraná, aí temos também, nossa, esse nome é muito difícil, Mari Pink Rodrigues, falou que é de Goiás. Olha que chique, seja muito bem-vinda, viu? Então a galera participando, deu uma boa noite aqui, falou de onde é, alguns não falou, e agora atualmente estamos com 25 pessoas aqui ouvindo você falar. E Nil, você estava falando sobre o quão complexo né? Tipo assim, a gente entender também a forma, né, que essas pessoas, no caso, elas interagem, né? E as formas diferentes também. E que muitas das vezes a gente não tem esse entendimento, porque a minha pele não queima. Então, você imagina só, você fala, nossa, por que aquela pessoa tá tendo esse comportamento tão esquisito, né? Rolando no puff, eu jamais ia imaginar que era para se refrescar, né? Porque, de repente, a pele dela... E é tão complexo. Eu não sei. Eu queria até fazer uma pergunta para você, porque assim, a gente não ouvia falar tanto de autismo, mas de repente, de uns anos para cá, o negócio disparou de uma tal forma que eu vejo todo mundo, né, fazendo aí igual você, investigando, procurando, e de repente tendo esse diagnóstico. O que aconteceu? A medicina evoluiu? Ou realmente, eu não sei como é que fala, você precisa nos instruir, tá? Somos todos aqui estudantes de serviço social. Eu não sei se isso é um aspecto. Eu quero que você ensine também a gente a falar tecnicamente se é um aspecto, se é uma doença, se é um comportamento, se é um... Enfim, quero que você nos ajude a entender sobre e a se comportar sobre também. Assim, o autismo, pessoal, ele é classificado como um transtorno, né? Então, o que acontece? No período de gestação, a maior parte do autismo, ele é genético. Porém, tem alguns que são provocados por outros fatores, tá? Alguns fatores quando ainda está em processo de gestação, né? E até algumas drogas, né? Listas ou ilícitas também pode provocar. O que acontece? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, em cima do ensino médio, que geralmente a menina, quando ela fica grávida, ela não pode pintar o cabelo nas 7 primeiras semanas, né? Então, o médico orienta isso, mas não explica o motivo. O motivo é que o ser humano, praticamente a base dele é o sexo feminino. Então, todos os seres vivos, né, eles foram do sexo feminino no útero até a 7ª semana. A gente vê isso em embriogênese lá no ensino médio. Aí, o que acontece? Nas 7 primeiras semanas, o órgão vai ter o gene lá X e Y, né? Ele vai ser ativado, X e X, mulher, X e Y, homem. Aí, beleza. Quando o corpo está sendo gerado lá, que tem o embrião, o organismo vai ver, deixa eu ver, é X e Y, beleza, então é um menino. Aí ele pega os ovários, desce os ovários para fora do corpo, né, forma os testículos, e a vagina, ela começa a mudar e formar o órgão masculino. Se a mulher, ela pinta o cabelo mais ou menos nesse período, né, de 7 meses, a tintura do cabelo, ela acaba tendo um papel de estrogênio, só que um estrogênio que não é o natural. Eu esqueci agora o termo, mas depois eu lembro, eu comento com vocês. Então, essa pintura, esse produto químico da pintura do cabelo da mulher, vai interferir no desenvolvimento do órgão sexual. Em alguns casos, pode, por exemplo, o órgão se formar pela metade, ou a uretra ficar no meio do caminho, ou até mesmo o testículo ficar preso, né, no abdômen, que daí necrosa, tem que ser retirado. Então, tem uma série de probleminhas que a pintura no cabelo até a 7ª semana pode provocar no desenvolvimento do órgão da criança, né? E o que acontece? Na parte neurológica é a mesma coisa, o cérebro está sendo formado, né? Durante a formação do cérebro da criança, pode ocorrer também das drogas, ou o mais comum é a parte genética, né? Que vai fazer o quê? Todos vocês que são comuns, são pessoas que não são autistas, não têm um transtorno, vocês tiveram muitas podas neurais, nós todos temos podas neurais constantemente, tá? Só que nós autistas, o que acontece? O que é a poda neural? Imagina uma lâmpada, você tem que acender a lâmpada da sua casa, você tem um interruptor só. Então, mas não era assim no começo. Você tinha uma lâmpada e o que acontecia? Tinha centenas de interruptores para acender a mesma lâmpada. Então, o que acontece? Veio uma pessoa lá, arrumar a sua casa, tirou toda aquela fiação daquelas centenas de interruptores e jogou fora. E aí você ficou apenas com um interruptor. Então, isso acontece, esse monte digamos assim, de redes neurais que nós temos no ventre da nossa mãe, eles em todas as pessoas são jogadas fora. No caso do autista, não. Ela permanece. Então, por exemplo, o estímulo de luz, por exemplo, estou com uma lâmpada na minha frente. Para você é uma coisa agradável, mas para alguém que tem um monte de receptores captando essa luz tudo ao mesmo tempo, vai provocar uma sobrecarga. Então, vai provocar dor ocular, tontura, ânsia de vômito, dor de cabeça, ou um cansaço, uma sonolência, ou até uma irritação. Então, todo o aspecto que geralmente a gente fala no autista, que ele tem uma sobrecarga sensorial, é o sofrimento que ele está tendo de algum dos órgãos sensoriais que ele não consegue, de certa forma, classificar. Então, o autista, o que é? É aquela pessoa que nasceu com uma poda neural não feita no período embrionário. Quando essa criança nasce, ela vai começar a ter as podas neurais normais que as pessoas têm. No entanto, entre 2 e 3 anos, sendo autista, essa poda neural ela vai ser em quantidade maior, né? E pode prejudicar o autista. Por exemplo, nós temos um vereador aqui, que o filho dele, o nome dele é Alain Miranda. O filho dele, até os 2 anos, era uma criança normal. Falava, brincava, corria, interagia. De repente, aos 2 anos, ele teve uma quantidade de poda neural muito forte, né? E a habilidade de fala dele foi praticamente perdida. Ele parou de falar aos 2, 3 anos, tá? E nós, autistas, nós temos essas podas em grande quantidade, né? Entre 2 e 3 anos e no começo da adolescência. Pode ser uma coisa prejudicial, como foi com o filho dele, no entanto, tem podas neurais que são muito boas. No meu caso, eu tinha 12 anos e eu não sabia A, E, I, O, U, as vogais. Eu não conseguia aprender com 12 anos. Não falava, não sabia ler, não entendia operação matemática, nada. Quando eu fiz 12 anos, foi o início da minha idade, da minha adolescência. Eu tive podas neurais que ativaram a minha memória. Então, eu comecei a aprender
as vogais e o alfabeto aos 12 anos de idade. E aí eu comecei a funcionar razoavelmente bem, tá? Então, o que acontece? Às vezes, tem aquele pai que tem a criança, né? Mas meu filho era normal até os 2, 3 anos. Sim, mas ele teve podas neurais. E, infelizmente, no autismo, às vezes são prejudiciais. Em outras, nem tanto. Eu tenho um filho com muito problema. Mas quando ele chegou na adolescência, nossa, como ele virou um menino inteligente, eloquente, né? Virou o melhor da sala. Sim, podas neurais que facilitaram. Então, as podas neurais, a gente nunca sabe exatamente qual vai ser o prejuízo que ela vai trazer para a criança, né? Para o adulto, no caso também. Por exemplo, as podas neurais, teve uma explicação desse vereador que eu achei muito interessante. Ele falou que as podas neurais são como o nosso cérebro fosse uma árvore cheia de galhos. Então, de tempos em tempos, o nosso organismo vai lá, pega todos os galhos secos, né, que não funcionam porque não são estimulados, e essas redes neurais é como esse galho seco, ele quebra os galhos secos e joga fora. Só que no do autista, às vezes acontece o quê? Ele joga galho verde também. Então, às vezes você era muito bom na habilidade, de repente você perdeu ela, não sabe mais como fazer. Então, é uma das coisas que nós temos, tá? Os meus colegas comentam que o autismo a gente tem que sempre estimular. Por exemplo, se você conhece um autista que ele não fala, não, ele não gosta de conversar, vou deixar ele no cantinho dele. Pior coisa que você faz. Quanto menos você estimular a comunicação, essa sequência neural ela não vai ser desenvolvida. Então, assim que tiver uma poda neural, o que o seu cérebro vai fazer? Nossa, isso aqui não está usando, eu vou jogar fora. Joga fora, ele vai perder um pouco de comunicação que ele tem. Agora, se você estimula muito, por exemplo, eu no meu caso, como é que eu consigo conversar com pessoas que eu não conheço, né, ainda mais de uma forma remota? Eu fui fazer teatro, eu fui fazer coral, e isso me constrangeu muito no começo, mas depois me desenvolveu um pouco a comunicação. A minha comunicação é perfeita? Não. Eu fui atender uma criança, e ela falou comigo assim, ela tinha 9 aninhos, Helena, o nome dela. Falou assim, eu gosto muito de boneca, só que hoje na escola teve macarrão, mas à noite a gente vai assistir televisão de novo. Aí eu olhei assim e falei, nossa, fala toda truncada, né? E alguns autistas têm essa fala truncada. Eles ainda estão desenvolvendo essa parte de comunicação. Aí eu trabalho com muitas professoras, né, que trabalham com crianças especiais, eu falei, nossa, é a segunda autista que eu atendo, né? E ela tem a fala, comprometimento da fala. Aí ela olha pra minha cara assim, mas você também tem, né? Eu falei, não tem comprometimento de fala, sou professor, dou aula, né? Não tenho comprometimento de fala. Ela falou, você tem. Você só fala sobre ciências, dificuldade de aprendizado, construção e saúde e doença. Se eu for falar de história com você, você se irrita e sai. Eu falei, não faço isso. Aí as outras falam assim, faz. Você só fala dos seus assuntos que você tem interesse. Saiu disso, você não conversa. Te sobrecarrega, você levanta e inventa uma desculpa e sai do local. Aí eu falei assim, nossa, gente, eu tenho um comprometimento da fala e eu não havia percebido, porque a gente aprende que o comprometimento de fala é gaguejar, é não falar sílabas de forma adequada, é um mutismo seletivo, e nem sempre. Então, quem convive com um autista tem que ter uma paciência enorme, porque a gente sempre vai falar dos mesmos assuntos, a gente vai repetir. Então, nossa fala acaba sendo chata pra caramba. Então, se você gosta de moda, você vai falar só sobre moda. Aí a pessoa fala assim, mas a minha família, minha mãe é doente. Tá, eu preciso ir, que eu tenho aula agora. Então, a gente sempre vai inventar uma desculpa. Mas por quê? A gente não percebe que o assunto nos desagrada. Qual é o assunto que nos agrada? Apenas que a gente tem um hiperfoco ou tem domínio. Então, é um pouquinho complicado. É que o Renato é mais chato do que eu, então ele tá acostumado. Com certeza, eles também estão. Ó, eu tô com várias participações aqui no chat. A Giovana Rezende, ela falou assim, ó. Tem uma filha de 4 anos, autista. Em casa, ela sempre rejeita todos os tipos de roupas, exceto quando está muito frio. Para sair, ela aceita, mas tomando cuidado com as roupas para ela ficar confortável. Creio que seja por causa da temperatura. Ela é grau 3. Então, qual é o nome da mãe, Renato? A mãe é Giovana Rezende. Giovana. Teria que procurar um terapeuta ocupacional, porque o nosso tato tem percepção de cócega, de prurido, de calor, de frio, é muito comprometido. Se você não souber qual é o comprometimento dela, e detalhe, o tato, ele tem também percepção de textura. Então, tem várias percepções diferentes. Por exemplo, eu estava estudando agora a parte da visão, porque os oftalmos, ele faz o quê? A acuidade visual. Se você enxerga de longe, de perto, acabou. Só que, por exemplo, eu tive uma aluna, essa Helena mesmo, ela não pode descer uma escada, ela cai. E aí o que acontece? A percepção de visão, por exemplo, ela tem percepção de luminosidade, de contraste, de integração, de foco, de profundidade. Então, são 12 tipos de percepções só no visual. E o tato, ele tem a mesma coisa, não me lembro agora a quantidade correta, que eu estou montando um conteúdo a partir da visão primeiro. Mas só para você ter uma ideia, eu tenho uma adulta que trabalha comigo, né? Eu percebi que ela era autista e comentei com ela, e aí ela foi percebendo que realmente ela tem vários hábitos. E uma coisa que ela comentou comigo que foi interessante, ela falou assim, olha, eu não consigo ler a Bíblia, né? Porque ela é pastora de uma igreja. Aí ela falou assim, eu não consigo ler a Bíblia. Eu falei, como assim? Ela falou assim, eu começo a ler e eu fico com muito sono. Aí eu parei, pensei, né, falei assim, percepção de contraste. Eu falei assim, olha, imagina uma parede e eu vou pintar faixas nela, preta e branca, uma parede todinha cheia de listras preto e branco. Ela gritou, falou, pelo amor de Deus, eu detesto listra. Aí eu falei assim, então eu acho que desconfio já do que você tem. Você tem uma hipersensibilidade a contraste. Então o que acontece? Se você lê a Bíblia com a letrinha preta, o seu cérebro vai te proteger como? Te dando sono, porque você está sobrecarregando a visão e você não está percebendo. Então o que acontece? É uma das sobrecargas sensoriais que o autista tem, a sonolência. Quando ele vê que você está fazendo uma coisa insistindo, para te proteger, ele te dá sono e, se possível, às vezes ele te deixa você dormir sentado, às vezes numa palestra, num lugar cheio de gente, tá? Então é uma forma dele te proteger porque você não tem esse cuidado. E o que acontece com ela?
ela fica sonolenta sempre que vai ler. Aí eu falei assim, olha, se você pegar uma folha de papel azul e escrever com uma caneta azul clara, não essa Bic azul escuro, mas azul clara, o contraste é menor. Então, o que vai acontecer? Não vai te sobrecarregar, você vai conseguir fazer tudo. No entanto, uma pessoa comum, ela nem vai enxergar a letra direito, mas como você tem uma hipersensibilidade a contraste, para você é bom. E o oposto também é complicado. Por exemplo, uma criança que tem hipossensibilidade a contraste, ela vai descer uma escada, ela vai tropeçar. Por quê? O que faz você olhar uma escada que tem todo o degrau, do mesmo tom, da mesma cor, de um degrau para o outro, é a finalização do degrau que tem um contraste de luz ali. Para a criança que tem hipossensibilidade ao contraste, ela vai ver a escada como se fosse uma rampa. E toda hora ela tropeça na escada. Então, é complicado. Então, descobrir quais são os comprometimentos da criança autista, no sentido de visão, de audição, de olfato. Olfato são 22 percepções, gente. Geralmente o autista não tem uma percepção só em curto-circuito, tem várias. No caso do tato da sua filha, tem que ver exatamente ao que na roupa. Porque, por exemplo, como eu tenho essa hipersensibilidade ao calor, toda a roupa me incomoda. Antes minha mãe não morava comigo. Então eu ficava sem roupa em casa. Agora minha mãe mora comigo, eu não posso ficar sem roupa. Até porque a velha me bate, que ela é brava. Então, é complicado, eu teria que ver quais percepções, né, do tato nela estão comprometidas. Descobrindo quais são as percepções nela no tato estão comprometidas, você vai conseguir adequar a roupa e ela vai sofrer menos, porque é muito difícil pra gente. Pra você ter uma ideia, gente, não me chama de porco, tá, pelo amor de Deus. Mas autista a gente não gosta muito de higiene mesmo. Mas, por exemplo, quando eu vou tomar banho, eu não lavo o meu rosto, em hipótese alguma. Porque a água do chuveiro me provoca uma dor tão... Eu falo dor porque, assim, é uma mistura, gente. As percepções nossas são diferentes, né? Então, o que a gente fala que dói, na verdade, é uma dor, mas é uma coisa diferente, porque tem a dor mecânica, né, que é um corte do dedo, tem a dor química, né, que é você se queimar com algum produto, né, ou até com fogo, e o que acontece? Essa água no rosto, para mim, é extremamente desagradável, e se eu tiver alguém naquele momento, é perigoso bater na pessoa, se ela me forçar a fazer isso, tá? Então, mas o restante no corpo, não. E aí eu tenho um aluninho que ele tem o mesmo problema, eu falei, mãe, coloca ele na banheira, numa bacia de água. Ele vai tomar o banho na bacia de água, onde não tem o impacto da gota caindo no corpo, porque o dele é o mesmo que eu sinto no rosto, só que o dele é no corpo todo. Então, para ele, é muito sofrimento tomar banho no chuveiro. Então, sempre saber o que provoca, quais são as sobrecargas sensoriais da criança, é mais fácil de você evitar deixar a criança bem. Ah, mas o que isso tem a ver com a educação? A criança na escola, com dor no corpo, dor ocular, ânsia de vômito, tontura, como ela vai prestar atenção na professora? Eu estou sofrendo todo o tempo um monte de dores diferentes. Como é que eu vou conseguir me acalmar para aprender? É muito complicado. Nossa, Nil, assim, é incrível o seu relato, as pessoas estão participando bastante. A Eliette, ela colocou um pouco mais cedo, ela colocou assim, nossa, perdi aqui, muito interessante esse relato, achei de novo. Muito interessante esse relato, eu não sabia que poderia mudar o grau de autismo. Mudar o grau, mas eu não consigo entender, né? Como assim grau 1, grau 2, grau Tá, 3? desculpa. O autismo ele é classificado, autista é tudo igual, tá? É igual síndrome de Down. Você tem síndrome de Down, todos têm síndrome de Down. No entanto, alguns síndromes de Down conseguem trabalhar, aprender a ler e escrever, né? E outros não. Então, esse síndrome de Down que não consegue, ele tem um comprometimento intelectual ou até na fala. Então, são as comorbidades que a gente fala. Aí, o que acontece? O autista, todos são autistas, grau 1, grau 2 e grau 3. Só que o autista grau 1, ele consegue, ele tem pouco suporte, né? É como eu. Eu vou trabalhar, eu dirijo, eu estudo, namoro, posso casar, não tem problema algum. O grau 2, ele já, por exemplo, ele já tem alguns comprometimentos. Por exemplo, eu tenho ataque de pânico, eu não consigo sair do meu apartamento. Eu vou até a porta do elevador, quando eu chego ali, eu entro em pânico. Então, não consegue sair para trabalhar, não consegue sair para ir no mercado, então ele precisa de um suporte maior. O grau 3, muitas vezes, ele tem o quê? Ele é mais comprometido. Ele tem um comprometimento intelectual, ele tem comprometimento na fala, muitas vezes, a maioria deles não fala, e ele tem uma agressividade. Então, assim, o suporte dele é muito maior, porque até para ir para a escola, para ele é difícil, né? E são graus de suporte. Então, o autismo tem suporte 1, suporte 2 e suporte 3. Pode piorar? Pode. O grau 3 ele pode para o grau 2, o grau 2 para o grau 1, e o grau 1 também pode para o grau 2 e pode até chegar ao grau 3. A gente pode regredir. Então, você no caso, com muita terapia, então isso pode ser melhorado, então, também, né? Com acompanhamento, né? Então, isso pode aí, no caso, quem tem o grau 2, um pouco nessa questão de, como é que se fala? Medo, pânico, com acompanhamento, com profissionais, ele pode se tornar um grau 1, que é um pouco mais leve, eu diria, ou não? Isso, o grau 1 é mais leve, mas assim, nós temos um sofrimento um pouco a mais. Por quê? Por exemplo, eu mesmo, eu não consigo provar para o município onde eu trabalho que eu sou autista. Por quê? Segundo eles, eu falo normal e eu fiz faculdade. Aí eu fiquei olhando e falei assim, meu intelecto é preservado. Então, eu terminei a faculdade, mas não quer dizer que eu não esteja em sofrimento. E tem uma pessoa que colocou, a criança fica nervoso, né? Nós temos crise de raiva muito fácil, porque nossas emoções, elas são potencializadas. Quando a gente se torna adulto, a gente acaba, digamos assim, matando as nossas emoções. Então é muito comum nós sermos um pouco frios, né? Porque a gente não entende muito o mundo. Mas assim, eu mesmo tenho ataque de fúria, né? Então eu tenho que me controlar. Quais são os momentos? Muitas vezes por causa do barulho. O barulho me atinge de uma forma tão forte que se eu tiver num ambiente, por exemplo, se eu tiver no salão, como sou professor, eu tinha reuniões na prefeitura, né? Eu chegava lá, o meu cérebro me desligava, eu dormia a reunião inteira.
Então, dormia sem desligar por completo. Esse é um tipo de proteção na sobrecarga sensorial do som. Mas, quando eu estou em sala de aula, é que eu falo com um menino uma vez, falo 2 vezes o mesmo menino que fica com barulho. Eu falo a terceira, nossa, na quarta eu estou dando um berro com ele assim, que assusta a sala inteira. Então, aí já é um ataque de fúria que deu, porque é um som que ele é repetitivo, igual o latido de um cachorro. Um autista que tem cachorro, eu geralmente não prefiro gato. O cachorro late, você manda ele parar. Ele continua, daqui a pouco você tem um ataque de fúria com o animal. Mas não é que você não gosta do animal, não, é que o som que ele emite é extremamente agressivo e te machuca. Então, a sobrecarga sensorial pode ser sono, pode ser um ataque de fúria, pode ser um ataque de pânico, como eu já tive, de deitar no chão e ficar encolhido, né, no trabalho. Claro, entrei no banheiro, ninguém percebeu que o professor estava deitado no chão do banheiro. Mas são formas que eu tive que, digamos assim, lidar, né, adequar. Então, a criança, ela não tem o meu grau de maturidade. Então, para ela é muito difícil. Para vocês terem uma ideia, tem uma sensação que eu tenho, todo mundo sabe o que é ânsia de vômito, tontura e dor de cabeça. Agora, imagina um sentimento que é um terço só dessas 3 sensações numa sensação só. Não tem como uma criança verbalizar, olha, eu estou sentindo um pouquinho de dor de cabeça, com um pouquinho de ânsia de vômito, com um pouquinho de tontura. Ela só sabe que ela está se sentindo mal, ela não consegue verbalizar. Eu, como adulto, eu já consigo verbalizar para vocês, que eu tenho uma emoção, uma sensação muito desagradável que une exatamente essas três sensações. E como ela fica? Às vezes durante horas, dias ou semanas. Então, para a criança, provavelmente ela passa por uma situação parecida ou até pior, mas não consegue verbalizar. Muito interessante. Tem uma outra pergunta da Denise. Ela perguntou, como é diagnosticado um adulto com TDAH? O TDAH é um pouco mais fácil, só que tem que tomar cuidado, viu, gente? Porque o que acontece? O mesmo gene onde aparece o TDAH, aparece também o autismo, é responsável pelo autismo, né? É responsável pelo transtorno bipolar, transtorno depressivo maior, transtorno compulsivo e esquizofrenia. Tudo no mesmo gene. Então, se você pegar um profissional aqui em São Paulo, eu só recomendo sempre uma neuropsicóloga de Osasco, porque ela é muito boa nesse rastreamento. Mas o TDAH tem até alguns testes na internet, né, porque o TDAH é mais fácil de você perceber. A pessoa está assistindo televisão, você está conversando com ele, não consegue prestar atenção, você tem que jogar uma toalha, alguma coisa para a pessoa te olhar. Pode ter crises de raiva também, parecido, né, com o autista, né? O que mais? É que eu sou TDAH também, né? Então, a dificuldade para aprendizado, porque a gente não consegue, né, ter atenção na hora de aprender, precisa de medicação, mas o TDAH é bem mais fácil. Eu tenho um protocolo não, desculpa, é um inventário, é como se fosse uma lista com 23 itens, é chamado de SNAP 4. O SNAP 4 eu mesmo aplicava com meus alunos às vezes para ver se eles tinham TDAH, né, então ele é um protocolo de rastreio. Você vai só ler aquilo ali, coloca, pode ser feito com criança, adolescente, mas adulto também não teria problema, porque o adulto ele consegue responder analisando o comportamento dele. E a partir do momento que você tiver daí essa desconfiança, o ideal é procurar um neuropsicólogo para ele fazer o rastreio adequado, porque às vezes tem o TDAH, mas tem mais coisas também ali. Dificilmente, por exemplo, quem é TEA, né, principalmente mulher, viu? Se alguém aí tem desconfiança de ser autista e for mulher, que não gosta de lugar cheio, não gosta do mercado, vai no mercado à noite, não gosta que a pessoa converse e coloque a mão, olha, conversa, mas não coloca a mão em mim. Namorou muitas vezes, os namoros e os relacionamentos, até casamento não passa de 1 ano, 2 anos, porque nós, autistas, temos um problema, nós somos insuportáveis. Então, para conviver com a gente, só um outro neurotípico, né? Neurotípico, no caso. Então, ou um TDAH casa com um TEA, ou um TEA casa com outro TEA, porque nós temos manias muito complicadas. Então você está falando que eu sou casado há 20 anos, então minha esposa é uma santa. Sim. Você tem que procurar o diagnóstico, tá? Pode deixar que eu vou procurar. A Sueli Aires, ela falou assim, que bacana, eu nunca havia ouvido falar de autismo desta forma. É muito bacana mesmo, né, Sueli? E a Dalva, ela colocou aqui pra gente. E como tem muito preconceito, vejo com as minhas 2 sobrinhas. Minha sobrinha não pode levar as filhas em uma lanchonete porque as pessoas começam a olhar o jeito que elas ficam no lugar. Eu suspeito ainda em investigação que ela desconfia ainda que, né, precisa ter uma investigação que ela tem dislexia. E tem gente ainda que dá risada disso. Aí tem outros também, que são comentários, né? A Tatiane Soares. Meu filho tem retardo mental e um autismo leve. Hoje está cada dia mais difícil cuidar dele, os medicamentos são fortes e ele é muito agressivo. Só quem tem um autismo, né? Ainda mais, acho que tomando medicamento, é uma luta, né, Tatiane? Realmente a gente precisa de políticas públicas para abraçar cada vez mais, né, essas crianças, não é mesmo, Nil? Sim, mas no caso da Tatiane, se ele tem a deficiência intelectual, seu filho, tem que ver que tipo de DI é, tá? Porque o que acontece? Eu tive uma menina que eu estava rastreando, eu sou neuropsicopedagogo, né? Então eu acabo mexendo um pouquinho com criança, né? E uma menina, ela foi, 5 aninhos, foi diagnosticada como DI, deficiência intelectual, que é o retardo mental que falava antigamente. E aí eu achei estranho, né? Porque a professora dela falou assim, não tem como você aplicar o protocolo Rosa Neto nela? Aí eu falei assim, que é a parte de desenvolvimento motor de uma criança. Eu falei, tem, né? Mas por quê? A menina já tem diagnóstico, né? Pra que você quer? Ela falou assim, ela insistiu, não, que tem algo estranho, às vezes ela funciona, às vezes não funciona. Eu falei, tá bom. Aí no protocolo, apesar de ser um protocolo para a parte motora, deu para perceber que todas as atividades que eram feitas do lado direito do cérebro, ela desenvolvia muito bem. E do lado esquerdo, não.
Então, a deficiência intelectual dela significa que algum problema ela tinha no cérebro. No caso dessa menina, a gente desconfiou que ela tinha o quê? O calo entre os dois hemisférios não estava muito bem estimulado, haveria algum problema ali. E aí nós fizemos o quê? Na escola mesmo nós fizemos alguma atividade para cruzamento, né? Porque o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo, e o lado esquerdo o lado direito. Então a gente começou a fazer mão direita no pé esquerdo, cotovelo direito no joelho esquerdo. Ela não conseguia fazer. Aí a gente chamava o EVA nos pulsos, né, azul com azul e amarelo com amarelo. Também não foi. Aí chegou um ponto que a gente teve que segurar. Daí eu chamei uma auxiliar mulher e falei assim, olha, eu vou ter que tocar nela, tá? E aí eu segurei os braços dela e falei assim, olha, toca agora o que tá livre, no outro pé que tá livre. Aí ela conseguiu. E a gente fez isso algumas vezes durante 1 ou 2 semanas. Ela mudou o comportamento. Ela não falava em sala. E ela, de repente, começou a falar um vocabulário riquíssimo, né, que até eu me assustei, porque é melhor que o meu. E ela começou a bater nos meninos também, o que a professora amou, porque ela praticamente era um vaso na sala, né? Então ela começou a colocar limite nos meninos. Então, assim, ela ficou mais ativa, começou a ficar mais participativa, e por um simples exercício que um psicomotricista faria. Qual foi a minha surpresa? É que depois o neurologista aqui do município, ele falou que ela era TEA, autista. Aí eu, a professora e a diretora, a gente ficou em choque, né, porque o que aconteceu? Falou assim, mas ela não é autista, ela é um TDAH grave, né, que o TDAH também pode ser leve, moderado e grave, ela é um TDAH grave, que ela não tem quase atenção nenhuma, no entanto, ela não tem nenhum traço de autismo. Então nós temos muitos laudos médicos, né, que são equivocados. Tem muito aqui no município que eu trabalho, tem muitos laudos de TDAH, e que a criança, na verdade, não é TDAH, ela tem TPAC, que é transtorno do processamento auditivo. E aí ela é laudada como se fosse um TDAH. E aí você tem laudos de uma coisa que a criança não tem, igual essa não é autista, ela é DI, mas um psicomotricista poderia ajudar muito bem ela e uma medicação para o TDAH dela, que é grave. Então, infelizmente, às vezes, a gente que é professor, a gente conhece a criança, vê o que funciona e não funciona, mas o neuro que vê ela durante 30, 40 minutinhos, ele supõe uma coisa e sem uma investigação mais profunda, né? Então, infelizmente, temos muitas crianças prejudicadas com laudo de autismo, e não sendo autista, com laudo de TDAH e não é TDAH, então é bem complicadinho. Muito bacana, Nil. E eu achava que eu não conseguia ler a Bíblia por causa que o diabo não estava deixando. Talvez você me deixou mais tranquilo nessa noite. Comprometimento visual, por isso que você usa esse óculos aí para escurecer, que eu já te falei. Olha, tem uma pessoa aqui que perguntou, ó, tem pessoas que ficam olhando pro meu filho, e para mim, pois meu filho fica andando para lá e para cá, quando o ônibus demora. Então, ele está sobrecarregado porque saiu da rotina dele. Não fica achando estranho, porque aqui tem um velho de 55 anos, que quando eu estou preocupado com alguma coisa, eu estou atendendo o telefone, eu ando em círculo pela sala, pelo estacionamento, pela rua, onde eu estiver. Atendi o telefone, é um assunto demorando, eu já começo a andar em círculos. Então, eu até ajudo um pouco, porque eu estou ensinando meus maus hábitos para minhas crianças. Então, eu tenho criança que fica muito agressiva dentro da sala, aí o pessoal me chama, fala assim, Nil, o Lucas, ele descompensou. Aí eu vou lá, pego ele e saio com ele andando ao redor da escola. Aí ele acalma. Então, eu ensino as minhas formas de compensar, de me estabilizar, para as crianças que eu vejo com os pais, assim, infelizmente nós temos muitos pais que só jogam a criança lá dentro. Não conversa com a criança, às vezes nem se despede com a criança, é uma coisa meio estranha. A Juliana, ela fala assim, é muito importante o diagnóstico não apenas para tratamento, mas para que a pessoa possa se entender e se aceitar, assim como os demais que fazem parte do ciclo de convivência. Estou percebendo alguns sinais no meu filho de 11 anos, alguns tiques, falta de atenção, falta de foco, mas de demais, ele se perde no que está fazendo, qualquer coisa tira o foco e preciso falar a mesma coisa 1000 vezes. Eu pensei que isso era coisa de adolescente, porque o meu também fala 1000 vezes, né? Mas bora lá. Teria que dar uma investigada, viu, porque às vezes pode ser um TDAH, mas às vezes pode ser um problema de processamento auditivo. Deixa eu tentar explicar para vocês. Não sou fono, né, mas só para dar uma ideia. Eu já fiz essa brincadeira com o Renato. Renato, sabaca, cosca, samalhote, preguiçoso. Então, nessa frase, vocês entendem Renato e preguiçoso. Mas o que está no meio vocês não entenderam, porque eu falei 3 palavrinhas que são animais em russo. O que acontece? O transtorno do processamento auditivo faz isso. Você entende uma palavra, você ouve tudo, mas você não consegue entender o que as palavras significam. Então, você não tem como fazer o que a pessoa pede, porque você não sabe nem o que ela pediu. E no autista, a gente já tem um outro problema. Vocês sabem que o autista, ele não tem o abstrato desenvolvido, né? Então, por exemplo, quando você vai na escola, você estudar, você sempre, o professor falava assim, qual a moral da história? Para uma criança autista, a gente olha assim e fala, qual a história? Porque uma palavra moral para a gente não existe, porque não é uma coisa concreta. Eu sei o que é telefone, eu sei o que é banana, eu sei o que é colher, fogão, um monte de coisa eu sei, porque está no concreto. Mas palavras abstratas, a gente não consegue compreender. Eu, por exemplo, não tenho como entender línguas, né? Porque eu sobrecarrego o meu dia a dia, porque as palavras abstratas, por exemplo, para mim já é um outro idioma, né? Então já fico sobrecarregado por essa transcrição. Então, se o seu filho, por exemplo, está aprendendo geografia, a professora fala assim, olha, quais são os países que fazem fronteira com o Brasil? Então ele sabe que é países e Brasil. O que é fronteira? Fronteira é uma coisa abstrata, então ele não vai saber responder. Então não é que ele vai mal na escola, ele não entende a maior parte do vocabulário que a professora fala. E a professora de português, gente, lamento, mas eu não sei língua portuguesa até hoje. O máximo que eu sei é artigo definido e indefinido. O restante, porque língua portuguesa usa muitas palavras abstratas. Então a professora ficava falando para mim, era como se fosse uma pessoa falando outro idioma. Aí ela perguntava, entendeu? Eu olhava para ela e falava assim, ela quer que eu balance a cabeça. Eu vou balançar a cabeça para ela parar de me perguntar. Não sabia nada.
Eu só balançava a cabeça para ela parar de falar, né? Então, muitas crianças têm esse problema. Agora, se você tem uma pessoa, uma professora que entende isso e só explica no concreto e usando figuras, a criança ela é alfabetizada mais rápido. Então, é bem diferente. A criança autista, ela não entende palavras abstratas. Numa frase que a gente fala, o que a gente mais tem palavras abstratas, a criança não vai entender praticamente nada. Tem a Juliana, que ela falou que ela não consegue piscar de um olho direito, apenas o esquerdo. Pode configurar algum problema? Olha, teria que verificar, porque talvez seja algum problema neurológico, viu? Não ou às vezes até de musculatura mesmo, mas no caso não tem uma ligação assim com o autismo, né? Mas pode ter seria bom dar uma olhadinha, viu? Porque se você já nasceu com isso e sempre teve, é uma coisa, mas se você desenvolveu isso de alguns anos para cá, pode ser algum comprometimento que você está tendo e de repente não teve. De repente até um acidente isquêmico, um AVC que a gente fala, né, pequeno numa área, pode ter desativado essa comunicação do seu olho com o seu cérebro, se for uma coisa recente. Mas não dá para saber, sem passar no profissional, o que mais foi comprometido, né? Minha cunhada teve uma paralisia cerebral e ela não conseguia ter muitas expressões, às vezes, no olho. Então, você tem que realmente procurar um médico para saber. Isso. Gabi Costa, ela é lá do Rio. Naquela hora que eu tô pegando as mais antigas para chegar nas atuais, tá? Naquele momento que eu tava falando sobre o banho, né? Ela falou que o filho dela também grita e tem que lavar o rosto fora do banho. Aí, boa noite a todos. A Josi falou, quando você disse sobre fodas, isso acontece com adultos também? Eu acho que sim, na sua explicação você falou, né? Que vai se perdendo, né? Por isso tem que estar sempre estimulando. Isso, com os adultos, até quem não é autista, tá, gente? Tem as podas neurais que acontecem. Então, por exemplo, quando criança você desenhava muito bem, né? De repente você gostava de moda, desenhava vestidos de modas belíssimos. E se você tentar fazer isso hoje, você já não vai conseguir, você vai ter que reaprender. Por quê? São um caminho neural que tinha do desenho, que você tinha muito bem desenvolvido quando era na infância, mas você parou de usar aquilo. O seu cérebro falou assim, não tá usando, eu vou jogar fora. Ele joga fora. Então você tem que voltar a desenvolver algumas coisas. Então as podas neurais, numa pessoa comum já acontecem. No autista é um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente pode perder habilidades que estão desenvolvidas, né? A gente acaba perdendo elas, né? A maior quantidade é de 2 a 3 anos e na adolescência, mas durante toda a vida a gente tem podas neurais. Por isso que às vezes você tem uma criança que não come cebola, não come queijo, tem uma série de restrições porque ela tem a textura. A minha alimentação, gente, também é pelo tato. Então eu gosto de comer coisas pastosas. Então é polenta com frango ao molho, meu arroz e feijão, eu taco caldo, que vira quase uma sopa, né? E minha mãe sempre falava, né? Falou assim, nossa, você estragou a comida, né? Colocar o feijão por cima, então. Mas o que acontece? Eu só consigo digerir coisas que são pastosas, coisas secas me provocam câncer de vômito, ou até me engasgo muitas vezes, né? Então tem essa parte também. Muito interessante. Bom, aqui a galera, nossa, a Flávia falou que é interessantíssimo. Que mais? A Mari Pink, ela falou que também não sabia. Não sei do que se. Na verdade, o que eu não sabia, o Mari, é aquela explicação que, para mim, assim, foi sobre a tinta de cabelo, né? Nos primeiros meses lá, né? Que a mãe não pode pintar o cabelo, que normalmente fala só faz mal para a criança, mas normalmente não chega essa informação para a gente sobre que realmente afeta no desenvolvimento da criança, né? É porque o que acontece, quem vai ensinar ciência muitas vezes fica receoso para entrar na parte religiosa, né? E a gente tem que saber dividir muito bem. Então, meus alunos, eu falo assim, todo mundo já viu um bebezinho, um menino, né? Se trocando, né? Aí vocês notaram que eles têm uma costurinha, né? Entre o ânus, passa por cima do testículo até o pênis. Aí eles falam assim, tem uma costurinha. Eu falei assim, então, ali era sua vagina. Aí os meninos falam assim, eu não tinha vagina. Eu falei assim, teve. Nas 7 primeiras semanas você era uma menininha. Nossa, o pessoal fica bravo. Isso é muito interessante. Aqui a Gabi, meu filho é grau 2, a Giovana falou, incrível, obrigada, vou me aprofundar neste assunto. A TO passou ela para o psicólogo, pois ela é agressiva em crise e é difícil aproximar dela, pois ela não é verbal. Mas Renato, só um comentário sobre isso. Essa mãe da criança agressiva, o que acontece? Nós autistas, eu sou agressivo, né? E eu trabalho muito com autistas, com DI e com DAO também. Mas o que acontece? A minha agressividade, quando vocês me veem, eu estou usando um mask, né, para falar com vocês, é uma máscara, o autista, ele cria máscaras, né. A pessoa com quem minha mãe convive não é comunicativa, eu fico o dia inteiro quieto, sério, dentro de casa, não tenho expressões faciais, mas quando eu estou falando com alguém, depende do público, eu coloco uma máscara diferente, então o autista cria máscara. A mulher é pior ainda, porque a máscara das autistas mulheres são tão perfeitas que muitos psicólogos e neuropsicólogos não percebem que a mulher é autista, de tão perfeita que é o mask dela. O meu, ele não é tão elaborado. Vocês vão notar que se, de repente, eu tô com vocês, eu vou olhar nos olhos de vocês e, de repente, conversando, eu vou mexer com a mão para poder desviar meu olhar para um último momento e depois eu volto. É um jeito de eu compensar o meu desagrado, né, o mal-estar que eu tenho para olhar nos olhos das pessoas. Então, eu acabo fazendo isso com uma certa frequência, mas tão sutilmente que poucas pessoas percebem, a não ser que seja um outro autista que já está acostumado também. O meu sobrinho, eu fui investigar porque ele também tinha só TDAH, desconfiava. E aí a Neuro também descobriu que ele porque ele tem o hábito de olhar aqui no centro da sobrancelha das pessoas, que é um jeito dele enganar, na verdade, né, fingir que tá olhando nos olhos da pessoa, e ele não tava, então ele quase passou uma pessoa comum. Desculpa, viajei de novo. Então, o autista que é muito agressivo,
Ele muitas vezes, uma pessoa de temperamento forte, ele percebe, então ele para a agressividade. Eu tive um aluninho que ele teve um começo, entrou em crise porque ele ficou separado da mãe dele no final de semana, porque teve que passar o final de semana com o pai. Então ele chegou na escola e teve uma crise, se jogava no chão, aí me chamaram, eu chamei ele, mas falei com uma voz muito forte, chamando a atenção dele. Aí ele parou, respirou na hora, porque o susto fez ele parar, porque ele sabe que eu sou mais bravo do que ele. Aí ele compensou. Quando ele compensou, eu falei assim, olha, eu sei o que você está sentindo, mas não adianta, eu também tenho o mesmo que você. Levanta que a gente tem que precisar passear. Aí eu levei ele para passear. Aí ele falava, não respiro, não respiro. Eu falei, eu sei, você está com uma coisa que a gente chama de ataque de pânico. Você vai ficar com falta de ar e não está conseguindo respirar. Mas você precisa se acalmar. Vamos andar comigo. Aí eu andei com ele pelo parquinho da escola, levei ele na minha sala, ele tem hiperfoco em construção, mostrei um vídeo, aí ele se acalmou. Uma pessoa de temperamento mais forte, muitas vezes consegue controlar o autista que é mais agressivo. Não é sempre, é claro, a gente sabe disso. Mas a gente percebe quando a outra pessoa, ela intimida pela voz, não precisa bater na criança, gente. Mas assim, a voz e a postura de uma pessoa de temperamento forte, nós percebemos. Eu mesmo tenho isso. Né? Então, uma pessoa com temperamento mais forte, ela me atrai, porque eu gosto de conversar com essa pessoa, até porque eu não preciso usar tanto mask com ela, ela não usa mask, mas também no controle também, viu? Então, se de repente a mãe da criança é muito doce com ela, infelizmente a criança, ela vai usar isso, tá? Eu estava conversando com um colega hoje, que ele visitou minha escola e ele falou que a filha dele é autista, né? Aí ele falou que a mãe comentou, né, que ela era uma com a mãe e outra com o pai. Aí eu olhei pra cara do pai e falei assim, cuidado, viu? A gente que é autista, nós manipulamos as fraquezas. Quem gosta muito da gente, a gente sempre vai se fazer de vítima e vai fazer você fazer tudo o que a gente quer. A gente vai ter você na palma da mão. Ele olhou pra minha cara e falou assim, minha filha ela me controla direitinho. Eu falei, meus parabéns. Você tá no caminho errado. Ou seja, a gente tem um problema, né? Ver o autista como uma pessoa frágil. Nós temos problemas com relação ao nosso sensorial. Nós temos problemas com relação ao nosso neurológico. O jeito da gente ver o mundo é muito diferente do de vocês. Mas nós precisamos que os nossos pais nos direcionem. Por exemplo, eu sempre comentei na minha casa que eu sou uma pessoa má, que se controla. Porque eu tenho um lado perverso. E eu entendi que muitos dos meus colegas autistas adultos, né, têm esse lado também. Mas nós tivemos pais que foram muito rígidos conosco e isso nos foi benéfico, porque evitou da gente fazer coisas que são inadequadas. Então, se eu hoje consigo ser funcional, é porque eu tenho uma mãe que provavelmente é autista também, que é o cão, que me batia pra caramba, mas resolveu. Não significa que a surra resolva, tá? Mas como minha mãe sempre teve um temperamento muito forte, ela acabou, digamos assim, me direcionando para o local correto. Tanto que meus irmãos, tudo bagunceiro, assim, ao extremo. E eles falavam assim, nossa, eu não entendo porque a mãe sempre bateu em você mais do que nos outros, na gente, né? A gente fazia coisa errada, quebrava, saía, bebia, e você não fazia nada e apanhava, eu olhava assim, a mãe me conhecia. Então, minha mãe, ela sempre percebeu que eu tinha alguma coisa, assim, diferente, né, porque ela é do interior, mas ela também sabia que não poderia me deixar ter um contato social com todas as pessoas, né. Então, dentro da simplicidade dela, ela sabia que eu era diferente, e que o contato com o mundo me prejudicaria. Então, ela me protegeu muito, mas também me direcionou muito para trabalhar, para estudar, mesmo quando eu não queria, né. Ela sempre foi muito firme nesse sentido. E o autista, ele precisa disso, que nós precisamos de limites e direcionamento. Por quê? Porque nós não vamos ter mãe e pai pelo resto da vida. Então, nós temos que aprender a conviver em sociedade, temos que aprender a perder, principalmente, que é uma coisa que eu até ensinei para meus sobrinhos, por quê? Eu nunca gostei de perder, né? Eu sempre fiquei, assim, uma dor, uma perda besta para vocês, por exemplo, perder o programa preferido na televisão. Nossa, para mim aquilo ali era morte. E aí eu fui acostumando a perder, porque minha mãe fazia eu perder com certeza, né? Porque primeiro era arrumar a casa, e aí eu fui me acostumando com as perdas. Então, na EMEI, nas escolas do prezinho, fala que é baixa tolerância à frustração. Então, o autista, ele tem que passar pelas frustrações para poder ter grandes perdas. Pensa, se seu filho não aceita perder o desenho animado dele preferido, você acha que quando ele começar a ser adulto e perder o grande amor da vida dele, ele vai aceitar? Não vai. Perder o emprego? Também não. Então, a frustração eu acho que é muito importante para o autista, né? E quem tem que fazer isso, infelizmente, não são os professores, não são o TO, são os pais. É igual eu comentei, né? Todos esses problemas com relação à percepção visual, percepção tátil, percepção de olfato, paladar, quem é que vai fazer isso? O terapeuta ocupacional? Não. É a mãe, o pai, ou a avó, ou aquele cuidador que fica mais tempo com a criança. Por exemplo, se você está passando cândida, lavando a roupa com cândida, e o seu filho começou a ficar com dor de cabeça, ele tem uma sensibilidade àquele cheiro. Se de repente você está mexendo com carne e ele começou a ficar com dor de cabeça, o cheiro da carne, do ferro que tem ali na carne, pode estar fazendo ele passar mal. Nossa, mas isso é um cheiro tão fraco. Olha, eu tenho um menino que, por exemplo, coloral todo mundo conhece. Coloral para dar cor no alimento, né? O menino, a mãe coloca coloral na comida, ele não gosta, ele sente o sabor. Aí um dia ela colocou coloral, eu não sei porquê, ela foi colocar coloral no molho de tomate. Mas tudo bem, né? Ela colocou coloral no molho de tomate, ele percebeu que tinha coloral no molho de tomate. Então, para você ver como a criança, dependendo do que nela é mais hipersensibilizado, as coisas que eles sentem são absurdas. Tem autista que ouve o som da eletricidade. Ele está ouvindo um zumbido constantemente. Então, a eletricidade passando pelos fios da casa, ele está ouvindo. Quando? Todo o tempo. Então, é muito complicado saber qual é as hipersensibilidades e a hipossensibilidade das crianças, vai fazer você evitar muita coisa ou entendê-los, se você não conseguir evitar. Falei demais de novo, Renato. Incrível. Não, é incrível vendo você falar, porque assim, traz tanta paz. Eu acredito que até um monte de palminha para você, a Dalva, a Renata, a Dai, tá todo mundo aqui mandando várias palminhas aqui para você, a Amanda também. Eu acho que é uma forma, da forma que você fala, Nil, traz muita leveza, traz um calento, assim.
E às vezes, assim, é uma consulta assim, de milhões, né? E é importante a gente, enquanto futuro assistente social, entender também como é que funciona todo esse mecanismo, porque a gente vai lidar também com esse tipo de criança, né? Entender também para conseguir direcionar, eu acho que vai fazer de todos nós profissionais melhores. Estamos caminhando aí, né, para os nossos últimos minutos, não vai dar tempo de ler todos. Eu vou ler aqui um que ficou lá, depois eu vou copiar, né? E aí a gente marca de novo, a gente volta aqui para concluir, tá? A Patrícia, ela falou assim, boa noite, seu Hamilton. Nossa, como ela é educada, meu Deus do céu. Falando de frustração de perder, cara, eu sou tão competitivo que eu não gosto de perder no Uno pro meu filho. E sobre energia elétrica, eu escuto a energia elétrica passando no poste. Aqui em casa não, mas do poste aqui da rua eu consigo ouvir. É incrível, eu fico, você tá ouvindo? Você tá ouvindo? Perguntou minha esposa lá. Eu acho que ela não tá, mas ela fala que tá pra me agradar. Exato. Esposa é pra isso, né? Mentir pra você se sentir bem. Sobre isso. Boa noite, seu Hamilton. O meu autista, Guilherme, tem 13 anos. Meu filho está no 8º ano, estou preocupada. Quando ele chegar no ensino médio, o sonho dele é ser cineasta. Eu não vejo nenhum problema ele ser cineasta, eu acho que está tudo certo. Mas está fazendo tratamento, dou maior força para ele até fazer a faculdade. Qual que é o grau dele aqui? Você consegue abrir o microfone e falar, Patrícia? Porque eu não entendi. O fato dele ser autista, ele não conseguir ser cineasta. Patrícia? É aquele menino bonito que você mandou uma foto para mim no particular, né? Eu acho que a Patrícia, ela mandou eu conversei com ela no particular, e eu acho que ela fez alguma ação, eu não lembro, não sei se foi do amarelo lá, que eu já esqueci o Outubro Amarelo, alguma coisa que ela fez no CAPS, e o filho dela tava lá. Abre aí o áudio, fala com a gente, Patrícia. Bora lá. Patrícia, cadê a Patrícia? Eu tô vendo carinha de risada, é a Patrícia que tá rindo da minha cara? Bora lá, Patrícia, cadê você, mulher? É a Gabi que tá rindo, a Gabi é do Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro deixa eles. Olha só, não vou falar mal dos carioca não, hein? Eu já falei pra você que toda vez que eu não posso fazer essa brincadeira, porque isso aqui é muito... Eu só posso falar no particular essa brincadeira com você. Pra todo mundo não dá. Tá me ouvindo? Agora eu tô te Tá me ouvindo. ouvindo? Meu filho ajudou de novo, entendeu? Que eu nunca consigo abrir esse microfone. Ele é nível 1. Nível 1. Nível 1? Isso, do 1 para o 2, que é o moderado, leve para moderado. Ele é muito inteligente. Ele quase agora estava dando tchauzinho. Ele tá entendendo ser cineasta, entendeu? O sonho dele, gosta muito de filme, de cinema, de jogos eletrônicos, jogos de memorização. Ele gosta de participar muito de jogos. Quase sempre ele joga. Joga assim, joguinhos dentro dos colegas dele. Você fala de onde? Que eu esqueci. O quê? Não entendi. Você é de que estado? Eu sou do Rio, de Anchieta. Rio de Janeiro. Uma pavona. A Gabi, só você e a Gabi que tem aqui. Olha, duas maloqueiras. Brincadeira, não é maloqueira não. Normal, não. Que delícia. Gente, desculpa, é gente boa. São duas gente boa tá aqui. Bora lá, amigo, desculpa. Viu, Patrícia? Não tem problema nenhum dele ser cineasta, né? O que vai acontecer? A maioria de nós, né, temos um pouco de problema maior na interação. Igual eu estava conversando com uma criança, inclusive que o Renato levou a mãe para conversar comigo, né? Ele, até os 10, 11 anos, a interação dele na escola era tranquila. Só que agora, com 13 anos, ele não está conseguindo mais se identificar com os colegas de mesma idade. Por quê? Os assuntos mudam na adolescência, né? Sexualidade, interesse por meninas, tudo, e nós autistas, nós demoramos a desenvolver isso. E, às vezes, alguns, com 40, 50 anos, continuam sem nunca ter namorado, tá? Então, quando a gente entra em um grupo de autistas adultos, né, eu fico em choque, eu fico olhando, assim, pessoas com 45 anos, muito bonitas, mas que nunca namoraram, né? Então a gente tem essa dificuldade, né, para a interação social. Então o problema que talvez que ele vai enfrentar maior na faculdade é a interação social. Os colegas têm que saber, né? Eu mesmo sempre ando com cordão, porque às vezes eu faço coisas que na minha cabeça eu tô fazendo totalmente normal, mas às vezes os outros olham assustados, né? Então eu prefiro andar com cordão para evitar. Na minha cabeça, gente, um dia um ponto inteiro começou a olhar pra mim e rir, eu tava sem cordão, eu falei, gente, estão rindo do quê? Daí eu olhei e falei, estão rindo de mim. Eu falei, e agora, o que eu fiz? Pra mim, eu só passei na frente deles, sem problema algum, andando comumente. Então, até hoje, eu não entendi o que aconteceu. Mas, e aí, exatamente isso, a interação com os amigos. Se ele tiver o cordão, tiver o diagnóstico tudo bonitinho, as pessoas vão entender que a interação é diferente, né? A inteligência, o QI, muitos têm um QI até acima da média, né? Então a gente consegue se desenvolver bem para qualquer área que a gente for. E a parte de cineasta é igual o Anthony Hopkins, né? Que fez aquele Silêncio dos Inocentes, que eu não assisto aquilo, que eu morro de medo, né? Me deixa bem traumatizado. Mas ele é autista também, e é um ótimo ator, né? Então a Letícia Sabatella aqui no Brasil, então a gente tem muitos atores que são autistas, mas que é até mais fácil. Então, só essa parte realmente, né, de fazer amigos, né, de interação, que é mais complicada. Eu sempre usei o meio digital. Então, o meio digital dá para você se aproximar de amigos, jogos digitais, você faz mais amizades mais fácil, porque é uma coisa que você está interagindo de modo meio indireto, né? Agora, no dia a dia, assim, conhecer a pessoa, realmente, até para mim, era difícil. Depois que eu fiz teatro, ficou mais fácil, né? Então, eu coloco a minha máscara, pá,
puxo, converso com a pessoa na fila do mercado, em qualquer lugar que eu tiver, eu consigo conversar tranquilamente. Mas antes disso, eu não conseguia. Atravessava a rua para não falar bom dia para o meu vizinho, que eu já conhecia já há 20 anos. Então, o teatro, digamos assim, me ajudou muito com essa coisa da interação mesmo, né? Tem pessoas que ele não quer conversar mesmo. Tem pessoas que ele não topa, não quer papo mesmo, não quer assunto, aí vira o rosto. Mas, Sim. Você sabe por que acontece isso? Ah. Nós autistas, eu tive que pensar sobre isso quando eu me despedi numa empresa só de 3 pessoas, eu tinha mais de 100. Aí as 3 pessoas falaram assim, mas você está agradecendo por quê? Aí eu parei e falei assim, olha, porque sempre vocês foram transparentes comigo. O autista, quando ele fala com uma pessoa, é a mesma coisa de você falar, é você assistir um filme americano com legenda em português. Você vai ouvir o som, mas você vai ver a legenda. Como a gente não tem esse social de vocês, a gente desenvolve leitura de traços, de expressão, de tom de voz, posição do corpo. Então, quando a gente conversa com uma pessoa, até da família, e a gente vê que a pessoa não está confortável com a gente, porque a gente sai, ela fala assim, oi, tudo bem, como é que você tá, Nil? Ah, tô bem. Aí embaixo, ai, que droga, espero que ele não comece a falar, porque eu tô com pressa. Aí a gente leva um choque, porque às vezes é o avô, é a avó, é o tio, é um primo que a gente gosta, que a gente percebe que eles não querem ficar do nosso lado. Então, como a gente percebe isso, a gente se afasta. Então, é uma leitura, digamos assim, de expressão corporal, a gente a pessoa não falou nada, mas nós percebemos. Agora, quando a pessoa é aquela pessoa que a gente tem na família, aquela que é agressiva e fala tudo assim na cara, você pode ver que a gente gosta de ficar com essa pessoa. Por quê? Ela não esconde o que ela sente, né? Se ela tiver que falar alguma coisa pra gente, ela fala na hora. Então, a gente se sente mais confortável com pessoas mais diretas. E pessoas que são muito cheias de dedos, né? A gente acaba se magoando um pouquinho, porque às vezes a gente vê que a pessoa não gosta da nossa companhia. Então, o autista tem isso, ele faz leitura corporal. Por isso que a gente não gosta de algumas pessoas, porque a pessoa, na verdade, a gente vê que a pessoa não gosta da gente, né? A gente acha a gente desajeitado, desagradável, a fala cansativa. A pessoa não fala, mas a gente vai perceber pelo corpo. Então tá bom, senhor Nilton. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Patrícia. Abraço pro filhão aí. Tá bom, obrigada. A Gabi, ela tá pedindo a fala, mas eu acho que ela levantou a mão. Ainda bem que ela baixou a mão, porque eu não ia dar a voz pra ela, não. A gente vai pegar intimidade com algumas pessoas, a gente vai fazer umas brincadeirinhas, a gente até medo de magoar, mas é tudo brincadeira, viu, gente? Eu abro meu microfone, porque agora eu quero falar. Fala aí. Não, no caso, eu só ia falar a respeito do teatro, porque, assim, o meu filho, a psicopedagoga recomendou, mas ele ainda não entra por causa da idade, ele vai fazer 8 anos, só quando ele fizer 8 anos. E eu ia falar nesse sentido, porque ele sempre foi muito retraído, e com as terapias, ele desenvolveu bastante, mas em algumas situações, alguns ambientes, a psicopedagoga falou essa parte do teatro, e como ele falou aí das máscaras, eu achei bem interessante. E era isso, gente, entendeu? Mas eu já tinha até baixado minha mão, eu acho. Não baixei, não. Mas, olha, eu brinco pesado com a Gabi, viu? Eu brinco pesado. A Gabi tem uma história de vida muito incrível. Qualquer dia ela vai contar aqui, não vai ter o que eu vou falar. Porque essa turma, ela fica me mandando, eles ficam me mandando mensagem, no particular, fica contando a vida deles, né? Eu falo, poxa, essa história coloca no grupo para ser um estudo de caso, para as pessoas conversarem, comentar. Hoje mesmo eu tava tendo o caso da Gabi, não vou falar, tá, Gabi? Mas é uma história de vida, assim, bem sofrida, bem... Então, assim, é um orgulho para a gente ter uma pessoa fazendo um curso, né, junto com a gente, lutando, com todas as dificuldades que você tem, Gabi, você é um orgulho para a turma, viu? Continue firme você, a Patrícia e os demais, viu? E eu acho que é isso, tem muito mais interações aqui, tem muito mais pergunta, eu vou salvar tudo isso e numa próxima oportunidade a gente vai voltar, a gente vai conversar. Foram 33 pessoas que ficaram com a gente praticamente do começo ao fim. Se essas pessoas ficaram até aqui, é porque o assunto agradou demais, tirou muita dúvida aí da galera. E foi incrível. A Renata, inclusive, a gente pode até fechar com um comentário dela, ela colocou assim, incrível, ficaria te ouvindo por horas. Se a pessoa ficaria te ouvindo por horas, é porque tudo que você passa, Nil, é com muita credibilidade, é com muita confiança, e você ajuda a entender os nossos filhos, a ter um olhar mais humanizado também pela causa. Então, o serviço que você está prestando pra gente, eu acho que não tem dinheiro nenhum que te pague, tá? Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, gente. É sempre bom conversar, porque se as crianças puderem passar por um pouco menos do que eu passei, é muito bom, viu? Porque tem crianças que são bem mais comprometidas do que eu sou. Então, se eu já sofri, assim, até hoje, né, com as minhas percepções comprometidas, imagina uma criança que não sabe verbalizar, não sabe passar o que ela está passando. Não entende. É isso. Nil, muito obrigado. A todos vocês, muito obrigado. E até a próxima, gente. Boa noite, fique com Deus e até mais. Tchau, gente. Fique com Deus. Boa semana. Tchau, tchau.